Fala galera, Renatão aqui de novo. Hoje vamos falar de como você vai conseguir o seu primeiro trampo, seu primeiro estágio em TI. É uma das mais, se não a mais difícil na carreira, é você conseguir a primeira oportunidade. Acho que nesse momento que a gente está em 2025 não está um momento super bom, mas mesmo que estivesse, também não costuma ser extremamente fácil. Ainda hoje eu acho que as empresas, o que elas mais valorizam é a experiência, então se você não tem experiência, como você vai conseguir uma experiência, né? Fica mais difícil. Tem algumas formas de você aumentar suas chances e também alguns truques para diminuir a concorrência. Eu vou tentar falar um pouco sobre isso. Que no início da minha carreira eu vi que eu perdia vagas para quem tinha esses diferenciais. E outras coisas são os itens que hoje eu entrevistando eu noto que me chama bastante atenção e já conversei com vários amigos sobre isso e eles também concordam. E eu vou contar um pouco como eu consegui a minha primeira oportunidade. Bom, sei que o mercado mudou bastante, porque eu comecei no mercado de trabalho em 2010, quem sabe te inspira um pouco, então eu vou contar de qualquer forma no final. É bem injusto porque muitas empresas nem contratam o júnior, então as vagas são bem limitadas, né? O primeiro item que eu ia falar, né? Muita gente ainda acha que é desnecessário e realmente pode ser que você consiga se inserir no mercado de TI, ter uma carreira bacana na faculdade. Eu acho que ajuda bastante ainda, sabe? Porque é uma maneira de você conseguir o conhecimento, né? Claro que você pode conseguir de várias outras formas, mas não só o conhecimento, vai também te ajudar a ter um network, começar a ver coisas que você talvez na sua casa ou fazendo cursos você não vai ver. E também um detalhe importante é que só pode estágio se você tiver matriculado numa faculdade, né? Por si só já é um bom motivo. Talvez você pode até se matricular na faculdade, conseguir o estágio, e aí depois que você deslanchar a sua carreira, sabe, você pode até não terminar a faculdade. Tenho muitos amigos que começaram a faculdade, conseguiram um estágio ou conseguiram uma oportunidade júnior, né? A faculdade, de certa forma, assim, né? Quando você não tem muitas coisas para se destacar, ela vai acabar sendo um diferencial bom. Então ela ajudou aí de início, e depois que eles deslancharam a carreira, eles nem terminaram a faculdade. Eu mesmo, eu terminei a faculdade, mas tenho vários amigos profissionais muito bons que não terminaram a faculdade de TI, então mas eles começaram, de toda forma, acho que ajudou muito eles no começo de carreira. Outra coisa que eu digo também sobre faculdade é que algumas empresas vão direto nas faculdades para contratar para estágio, sabe? Então elas nem anunciam as vagas em nenhum lugar, elas vão direto nas faculdades, sabe? Às vezes os professores também podem te indicar para vagas de professores que tenham amizades com as empresas locais, ou talvez com, não sei, tem algum contato deles que queiram estágios. Às vezes eles até indicam antes de uma vaga ser anunciada no LinkedIn ou qualquer outro lugar, então o boca a boca ainda é valioso. Acho que a faculdade vai te proporcionar isso. Talvez os seus amigos também, alguém que já trabalha, que sabe que tem uma vaga aberta, né? O que eu diria para vocês é tenta expor esse desejo de trabalhar, que é a área que você quer, se você puder escolher, né? Claro, de início, e acho que isso só tem a te agregar. Tá nessa linha, né, que seria você usar o seu network, né, professores, amigos. Eu também gostaria de incluir, tipo, eventos de TI, né, que são eventos, talvez alguma empresa tá dando alguma palestra e eles chamam os desenvolvedores para ir lá, ou talvez algum hackathon, ou não sei, talvez eles estão apresentando alguma tecnologia em algum meetup. Então eu super recomendo vocês irem também, tentarem fazer parte da comunidade. É uma boa maneira de, às vezes, ganhar uns brindes, ganhar umas cervejas de graça, conhecer gente, aprender coisas novas. E também já vi alguns amigos que foram para hackathons, conheceram pessoas que depois falaram, putz, vai lá na minha empresa, gostei do seu trabalho. Talvez eles foram pares em hackathons, sabe? Gostaram de ter uma sinergia trabalhando junto, as pessoas indicaram eles e mais tarde até foi isso que deu a vaga para ele, deu a primeira oportunidade. É bem valioso também isso. Como eu disse, acho bem válido que para estágio você precisa estar na faculdade. Isso já é uma forma de você diminuir um pouco a concorrência, né? Porque se você for para vagas júnior, claro que seria melhor, talvez, para você ser CLT, já trabalha mais horas, normalmente vai ganhar mais. Mas você, para uma vaga de júnior, já está concorrendo, talvez com pessoas que têm experiências, ou talvez com pessoas que tenham feito outros cursos. Já para o estágio, normalmente está concorrendo apenas com pessoas que estão na faculdade. Então, acho que você diminuir a concorrência nesse momento é bem válido. Bem, você pode também tentar em empresas menos concorridas, né? Vale a pena você tentar entender um pouco as empresas também, né? Sabe que em Big Techs, que elas empregam bastante, porém a concorrência é bem grande e o filtro é lá em cima. A gente tem outras empresas já que são empresas grandes, ainda são relativamente concorridas, né? Talvez elas estão recrutando no Brasil inteiro. Se puder abrir mão de algumas coisas, como home office, por exemplo, se um estágio home office, você está concorrendo com o Brasil inteiro de início. Ou se mudar para uma cidade, para um grande centro, se você não morar em São Paulo, se puder morar para São Paulo, eu não sei,
talvez você tenha um centro mais perto da sua casa, seja Rio, Curitiba, Florianópolis, não sei, qualquer região que você mora, se puder ir para o centro, provavelmente vai ter mais vagas, né, que de início vai ser mais comum as empresas pedirem presencial, então você vai concorrer já com pessoa no presencial, né, então você está diminuindo sua concorrência, ou talvez mesmo na sua cidade, talvez você tenha uma empresa menor que você está concorrendo, talvez com pessoas apenas da sua cidade, né, então acho que nesse momento, quanto mais você puder diminuir sua concorrência, melhor, aí depois que você ganhar um pouco de experiência, um pouco de conhecimento, lá na frente você vai poder já ir para as vagas melhores, para as que pagam mais, de repente para as home office, talvez esse seja o seu objetivo, talvez por algum conhecimento específico, então acho que, enfim, de início, quanto mais você diminuir sua concorrência, acho que é bem válido, assim, né? Também de início, talvez valha a pena você pensar pelos trade-offs, no sentido de, não sei, talvez você queira trabalhar com uma tecnologia específica, você abrir mão disso no início para você focar, putz, não, vou aprender a programar para depois eu ir trabalhar com Java, Kotlin, Node.js, o que quer que você queira trabalhar, talvez de início, por mais que você não começar com alguma coisa fancy, por mais que você der manutenção lá no PHP, talvez o PHP não é um negócio super usado por muitas empresas, mas você tem que lembrar que de toda forma você está aprendendo a programar e esse conhecimento vai ser muito útil, independente da linguagem que você tiver, você está aprendendo arquitetura, você está aprendendo como funciona uma empresa, como você merge na master, revisar pull request, o que deve fazer, o que não deve, práticas de mercado, você sempre está aprendendo, isso está sempre te contribuindo, por mais que você não esteja trabalhando com aquela última tecnologia de mercado. E bem, também quero citar que acho que uma das maneiras mais fáceis de entrar, né, é por consultoria no mercado, porque normalmente elas validam um pouco e te vendem. Claro que você tem que pensar que muitas vezes a consultoria te contrata como estagiário e te vende como sênior, que vai fazer as empresas te cobrarem muito e a consultoria provavelmente não vai te pagar muito, mas acho que de repente de início dá para aceitar isso para, de novo, né, lá na frente você poder se posicionar melhor e você realmente ganhar pelo trabalho que você está fazendo, né? E de início, felizmente, a gente não pode exigir muito, você não tem muita moeda de troca, você não tem conhecimento, você não tem experiência, então às vezes a gente tem que aceitar um pouco nesses cenários que não são ideais, mas vão fazer você crescer e você poder lá na frente de novo. De repente você pode começar, não sei, talvez você comece como tester numa empresa e aí você vai sempre expondo o seu desejo de ir para a área de desenvolvimento e até que você consegue migrar de área, sabe? Depois que você está dentro de uma empresa, né? Muitas vezes as empresas primeiro elas compartilham as vagas internamente, elas veem se, ok, vamos ver se alguém está interessado internamente, né? Fazer uma migração e aí depois eles divulgam externamente, né? Imagina como sua concorrência já diminuiu, né? É apenas com pessoas que querem migrar dentro da sua empresa, talvez nem tem concorrência, às vezes eles vão só entrevistar você, ou às vezes não, às vezes é só pelo seu desejo de ir, a galera já, talvez seja uma vaga que tá precisando de alguém mais urgente, talvez você já vai direto, sem nem fazer uma entrevista, só talvez seja só uma conversa, talvez a galera já até te conhece, você já está na empresa, então acho que também vale a pena lembrar disso. Coisas que também eu vejo que chamam a atenção no currículo, eu diria que projetos pessoais, eles são bem legais, porém, quando eu entrevisto, se alguém me fala de um projeto, sei lá, se alguém me fala da Pokédex que ele fez, não me chama muita atenção, sabe? Geralmente, o que me chama a atenção é alguém fazer um projeto real, sabe? Talvez alguma coisa mais usual, não sei, tipo, fiz um bot para crawlear um site, assim, acho que isso é um pouco mais legal, já dá para discutir um pouco mais, ou sei lá, fiz um bot para dar indicação de alguma coisa baseado numa base de dados que eu consegui aqui, sabe, isso já dá mais coisas assim pra gente poder discutir, então, tipo, se tiver projetos pessoais com coisas que são mais aplicáveis no dia a dia, não só alguma coisa lúdica, acho que isso é legal também, sabe? Bem, eu também muitas vezes eu pergunto para as pessoas qual é a forma de aprendizado e muitas vezes elas falam que elas leem livros, e eu acho legal, eu peço para citar alguns livros e muitas vezes eu já entrei em discussões bem bacanas, quando a pessoa cita algum livro que eu também já li, sabe? Isso eu acho que chama bastante atenção, sabe? E também te dá bastante conhecimento para discutir. Claro que também cursos livres ajudam, também. É uma forma bem rápida você aprender sobre uma tecnologia específica, mas livros em geral eles te dão uma base muito boa para conceitos, que ajudam muito na discussão. Claro, curso também, mas curso é mais focado em tecnologias, eu acredito, cursos livres. E uma coisa também que eu vejo que, por mais que nem usem muitas empresas, é um diferencial, é o inglês. Talvez
mais que você está aí no Brasil, concorrendo uma vaga talvez até no interior, talvez as pessoas chamem você por causa do inglês, por mais que nem usem, mas tipo, putz, na esperança de um dia eu usar, ou sei lá, talvez uma consultoria que ela tem 90% dos projetos nacionais, mas por aqueles 10%, vamos contratar esse cara que fala inglês, então, caso a gente precise, ele pode dar uma ajuda lá, então acho que isso é bem legal. Inclusive, uma das coisas que eu perdi vagas no meu início de carreira era para pessoas que tinham feito intercâmbio, a maioria para aprender bem a falar inglês, mas até para outros países. Eu vi que isso chamava muita atenção de recrutadores, talvez pela experiência enriquecedora em si, que é, e também, de certa forma, faz você desenvolver um pouco um lado aí mais responsável, mais fora da zona de conforto, talvez por isso chama atenção. Então eu acho que também é um negócio que te agrega bastante, se você puder fazer um intercâmbio. De repente não precisa ser de 1 ano, 2, pode ser de 6 meses, 3 meses ou 1 mês. Tenho certeza que qualquer tempo que você consiga já vai te agregar e isso já chama atenção também no seu currículo. A minha experiência, né? Como que eu comecei? Eu comecei a trabalhar, fazer estágio na minha cidade, Santo Anastácio, que é bem no interior de São Paulo. Eu consegui minha primeira oportunidade pelo CIEE, que eu comecei na área de manutenção de computadores. Estava concorrendo só com poucas pessoas lá na minha cidade. Me ajudou a conseguir meu primeiro estágio, mas eu queria ir para a área de desenvolvimento. Então, para ir para a área de desenvolvimento, eu não tinha nenhuma empresa na minha cidade. Nas cidades vizinhas também, eles sempre pediam gente com experiência, ou nas contratações assim para estagiário, para júnior, era só com indicação. Talvez alguém dentro da empresa tinha que indicar e eu não consegui nada. Então, eu comecei a me candidatar por sites de empresas um pouco maiores. Na época, era só estágios presenciais, mas eu estava disposto a sair lá da minha região. E aí, eu consegui um estágio na IBM em 2013, na área de desenvolvimento, e eu diria que o principal motivo de eu conseguir esse estágio foi pelo meu inglês, porque o gerente na época que me entrevistou, ele me entrevistou em inglês, não falava bem, não falava perfeito, mas foi suficiente para a gente ter uma conversa mínima em inglês, falar sobre alguns conceitos de desenvolvimento de software que eu estava aprendendo na faculdade e também estava lendo um livro na época, não lembro qual, mas enfim, ajudou. Ele já tinha lido também, eu não sei se ele leu na verdade, mas enfim, ele pelo menos sabia do assunto, então ajudou bastante a gente a desenrolar essa discussão. E aí, né, como nem tudo é perfeito, eu tive que me mudar da minha cidade, tive que ir para São Paulo, porque era um estágio presencial, mas me ajudou muito. Foi o que fez mais tarde eu poder mudar de trabalho, pedir muito mais de salário e mais tarde até sair do Brasil. E você, galera? Tá tendo alguma dificuldade aí? Tá fácil para arranjar a sua primeira oportunidade? Deixe seu comentário, deixe sua pergunta, de repente eu consigo te ajudar. Valeu, galera. Até a próxima.